Para dirigir um bichão desse aqui, qual categoria que eu realmente preciso? A categoria D ou a categoria C? Bora lá discutir esse assunto, que esse é bem interessante, hein? Senhores, boa noite. Diego Souza aqui novamente. Recentemente, no primeiro vídeo que eu fiz falando sobre categoria D e veículo de emergência, lá em 2020, um inscrito aqui no canal, o Vitor Cardoso, nós tivemos um debate do bem, digamos assim, onde o Vitor estava falando que com a categoria C você poderia dirigir a viatura de combate a incêndio, você poderia dirigir alguns caminhões, na verdade dirigir todos os caminhões. Aí eu debati com o Vitor perante o que eu tinha pesquisado em 2016 no meu curso de condutor de veículo de emergência, mas como eu combinei com ele, eu iria pesquisar melhor sobre o assunto. Pela primeira vez eu iria me aprofundar no assunto categoria C e depois eu iria lá debater com ele de novo o que eu tinha pesquisado. Realmente algumas coisas eu tinha me confundido. Como eu sempre digo aqui no canal, não sou a voz da razão. Eu nunca tinha pesquisado a fundo o assunto. Porém, algumas coisas realmente eu não estava tão equivocado assim. Para a área do bombeiro civil, pelo menos falando. Então por isso que eu trouxe esse assunto para falar com vocês. E lembrando que o Código de Trânsito Brasileiro muda bastante. Tanto que eu já trouxe vídeo aqui para o canal falando sobre o toxicológico, quais as mudanças que ele sofreu, falando sobre a mudança do tempo da CNH, de 5 para 10 anos, falando sobre a deliberação do Detran, falando sobre os novos prazos que após a pandemia você poderia renovar a sua CNH. Se eu não me engano, aqui no estado de São Paulo, acho que aqui o estado foi o 6º estado na deliberação a ter um prazo estabelecido. Então, muitas mudanças ocorreram realmente de poucos anos para cá, principalmente algumas voltadas em relação por causa do Covid-19, que a gente passou por isso e ainda está passando em alguns lugares. Então eu vou falar aqui agora o que você pode realmente dirigir com a categoria C. Com a categoria C, você pode dirigir veículos da categoria B, óbvio, e também veículos acima de 3.500 kg do seu peso bruto total, como caminhões, tratores e máquinas agrícolas, sim. Podendo dirigir qualquer caminhão, sendo toco, truque e bitruque, não é só o caminhãozinho baú como diz a lenda. E detalhe, não tem limite máximo de peso nem de quantidade de eixos, hein? Também se destina a acoplações, desde que o reboque ou semi-reboque não exceda a 6.000 kg do peso bruto total, nem o cavalo mais a carreta. Outra vantagem, não tem idade mínima específica para você tirar a sua categoria C. Isso quer dizer o quê? Você tendo 1 ano na categoria B, você já pode depois tirar a sua categoria C. Um exemplo, com 19 anos. Tá, Diego, então o que seria essa tal categoria C que as pessoas tanto falam? Para que ela existe? Na verdade, pessoal, elas são bem parecidas em relação ao transporte. Qual é a diferença? A categoria D é mais voltada para passageiros acima de 8 pessoas mais o motorista, ou seja, eu, motorista, transportando 8 pessoas. Então, acima disso, você realmente tem que ter a sua categoria D. Então, de repente, eu quero trabalhando, levando as pessoas de ônibus, quero trabalhar com ônibus, micro-ônibus, van, aí eu realmente preciso ter a categoria D, que me habilita a dirigir esses veículos, bem parecido com os da categoria C, porém voltado para transporte de pessoas. Mas eu tenho que ter a categoria D, que me habilita a isso, mais o curso de transporte coletivo. Tá, Diego, então se eu tiver a categoria C e eu for pego dirigindo um micro-ônibus levando, por exemplo, 3 pessoas, tá tudo ok? Tá, perante a lei. Você está dentro do peso bruto total e está dentro do limite de passageiros, então você pode, já que a categoria D é acima de 8 passageiros mais o condutor e não abaixo, então você pode. Ah, valeu Diego, valeu Vitor, então não vamos gastar dinheiro tirando a categoria D, eu vou tirar a categoria C, certo? Infelizmente não, pessoal. Lembra que eu disse que eu não estava tão equivocado assim? É porque realmente para o bombeiro civil não ajuda tanto. Vou começar no contexto geral. As autoescolas não estão mais ministrando esse curso. De certa forma, ele não existe mais. Por quê? Por mais que a categoria C exista ainda no Código de Trânsito Brasileiro, quando você vai nas autoescolas, você não tem esse curso, porque para elas não compensa. A demanda é muito baixa, esse curso praticamente nem é mais procurado. Então, para as autoescolas, não compensa ter um caminhão toco, por exemplo, para dar aula da categoria C, sendo que eles podem ter um micro-ônibus e dar aula para a categoria D, que é muito mais abrangente a sua procura, né? Muito mais pessoas vão atrás da categoria D. Então essa é a primeira desvantagem.
Outra desvantagem, as empresas não querem saber se você tem a categoria C. Elas não querem ter dor de cabeça para ficar pesquisando, você vai lá, leva, não, mas eu tenho a categoria C, ó, eu posso dirigir esse veículo. Não interessa, eles querem a categoria D. Então eles estão assim, categoria D, categoria D. Muitas vezes nem pesquisam por que a categoria D e não a categoria C. Estou falando no caso das empresas. Não pesquisa, simplesmente tem que ser a categoria D, tem que ser a categoria D e pronto. E, na verdade, pelo que a gente viu aqui, segundo o Código de Trânsito, você realmente com a categoria C poderia dirigir os mesmos veículos. Então você, meu amigo bombeiro civil que acompanha o canal, que tem a categoria C, quando você chegar na empresa com ela não vai ter o mesmo valor. Então entre você que tem a categoria C e o outro concorrente que tem a categoria D, pode ter certeza que quem tem a categoria D vai levar a vaga no seu lugar. Pessoal, essa eu queria falar com vocês. Como eu sempre digo aqui no canal, não sou a voz da razão, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a intenção aqui é multiplicar conhecimento, independente de onde ele está vindo, tá bom? Então, Vitor, mais uma vez, muito obrigado, de verdade. E você, pessoal, se gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal. Obrigado mesmo a todos vocês, de coração, valeu!